Flor, fique à vontade, né? Que Deus abençoe esse momento aí e essa partilha. Amém. Amém. Todos estão me ouvindo? Então tá jóia. Sim. Então, são dois textos, né, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro texto está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, né? E, para mim, é o pico, né? É o pico deste livro, né? Ali no primeiro capítulo. Porque ali diz assim, ó, que a terra era sem forma e vazia, né? Havia trevas e abismo. Mas aí havia ali uma pessoa, né? Havia uma pessoa, o Espírito Santo. Ele pairava, ele andava por aquele local, né? E então é muito interessante, né, nesse versículo, porque para mim é dali que se começa tudo, né? É como se o Espírito Santo olhasse para Deus Pai e para Deus Filho, né? E falava assim, olha, eu vejo esperança nesse caos, né? É como se o Espírito Santo falasse assim, olha, aos meus olhos ainda há uma luz, né, no fim do túnel, há uma esperança que dá para mexer com esse caos e tornar ele melhor. E aí a construção, aí em Gênesis, né, no capítulo 1, a gente começa a ver alguns flashes, né? E aí vem a palavra de Deus, né? Haja luz, e aí vai se formando a construção, né? Ali naquele caos. E é importante lembrar que dentro deste caos, aos nossos olhos humanos, né? A gente não vê expectativa, né? Nenhuma. Mas aos olhos de Deus, né? Dentro ali com a sua trindade ali, ele começa a ver muitas coisas boas que ele vai mudando, né? Então, por exemplo, haja luz, depois vem, né? Aí ele vai dando nome de dia e de noite, então as trevas não é mais trevas, né? Tem o nome de noite, né? E ele vai se organizando ali, né? Vai criando expansão, da expansão ele vai fazendo a separação, então aquilo que estava tudo misturado já não está mais, né? Aí começa a vir terra seca, água. Então, é muito interessante esse versículo 2, que para mim é uma motivação de esperança dentro do meu coração, sempre quando eu vejo assim que eu não estou bem, que eu estou assim, né, com a minha fé um pouquinho abalada, né? Então eu olho para esse versículo e falo assim, Senhor, há esperança no meu coração para eu poder, para essas coisas, né, que esse vazio que está acontecendo aqui dentro, haja mudança. E é interessante, né, como o Espírito Santo, ele é primordial na vida do cristão, né? Porque é a partir dele que as coisas começam a crescer dentro da gente, né? Eu fiquei pensando ontem à noite, né, nessa questão, né? Quantas coisas no nosso andar com Deus foi deixando para trás, né? Quantos desânimos, quantas lutas. Aí a gente pode citar uma série de coisas, de exemplos aí, mas é interessante a gente saber o seguinte, né? Que há o Espírito Santo e ele olha para nós e fala assim para Deus, olha, eu vejo esperança dentro do Floresval, né? Eu vejo esperança dentro da Renata, eu vejo, e ele vai brotando isso que a gente, na hora que a gente percebe, a gente está de pé de novo. E o outro texto é sobre Ezequiel 37, que nós conhecemos bem, né? Que esse texto, ele retrata o quê? Então, o profeta está lá, não sei qual é a condição do profeta, né? Mas ele está ali, de repente, a mão de Deus vai sobre ele e o Espírito, né, em visão, transporta ele para um vale secos, né, de ossos secos, e aí ele vê aquele caos, né, e ele fica perdido diante daquela visão, mas aí o Espírito Santo começa a falar assim para ele, olha, profetiza sobre os ossos secos, né? Profetiza, e ele vai profetizando, ele vai ouvindo as orientações do Espírito, e ele vai fazendo conforme o Espírito vai mandando ele, né? Então, ele começa a ler.
dá vida aos ossos, né? Aquele barulho imenso de ossos se ajuntando. Depois o Espírito fala assim, e aí? Ele fala assim, olha, falta tendão, falta nervos. Então ele fala, profetiza, e ele vai profetizando, e as coisas vão se criando, né? O que estava sem forma, de novo, começa a criar forma naqueles ossos, né? E aí vai tendão, vai veias sanguíneas, e de repente, quando ele chega, né? E vê, já tomando vida, né? E é interessante que lá no versículo 9, aí o Espírito fala para ele assim, e o que você vê? Ele fala assim, ainda continuo vendo mortos, apesar da carne, apesar dos ossos ajuntados, apesar da fisionomia, eu consigo enxergar as fisionomias dos cadáveres, né, que aqui estão, mas não tem vida. E aí é muito interessante que o Espírito Santo leva ele a falar ali, ó, profetiza, ó Espírito, aos quatro cantos, né? E ele viverá, e ele profetiza sobre o Espírito, e dirige ele a profetizar sobre o Espírito daqueles cadáveres, para que eles vivam, né? E eles começam a criar vida, e diz a palavra que eles se colocam de pé. Lá no versículo 12, né? É muito interessante que ali vai estar finalizando, né, esse contexto, mas ele diz assim, que todos se colocaram de pé, né? Então, para nós, nesta tarde, né, se há alguém no nosso meio que está aí com o espírito abatido, angustiado, né? Vamos lembrar na palavra do Geraldo ontem à noite, né? Vinde a mim, né? Vinde, né? Porque é isso que Jesus quer, que nós nos achegamos ele e profetizamos sobre o nosso espírito, né? Para criar vida novamente. Então, aquilo que estava sem forma e vazio, com certeza terá vida novamente. Então, esse é o meu desejo para esses dias, né? Estamos aí no início do 2022, né? Apesar dos nossos olhos estar vendo caos para todo lado, apesar dos nossos olhos estar enxergando as coisas externas, até em nós mesmos, mas era isso que eu gostaria de trazer para nós, né? Deixa o Espírito Santo te conduzir nesses dias, né? Deixa o Espírito Santo mostrar quem você é de fato, porque ele está dizendo, né? Olha, há esperança dentro de você, né? Não, as coisas não se acabaram. Ainda que você esteja morto na fé, ainda que você esteja morto no seu caminhar, se levante em nome de Jesus, né? E deixa o Espírito Santo te abraçar, te acolher, levar até o colo de Jesus, que está à direita do Deus Pai, e ali Deus vai fazer uma obra novamente em nossas vidas. Então, esse é o meu desejo, né? Aonde estava o caos, não vamos enxergar mais, vamos enxergar vida. Essa é a nossa esperança, até a volta de Jesus. Amém? Amém. Não vou calar os meus lábios, vou profetizar, né? A Clélia já balançou a cabeça aí, porque certamente lembrou da música, né? É bem isso mesmo, né? Então, irmãos, fique à vontade para orar, para profetizar, né? Nesse momento, vamos ter algumas orações. Amém?